Juramentos dramáticos, segredos, penalidades terríveis. A maçonaria sempre teve essa aura de mistério, né? E poucas coisas mexem tanto com a imaginação quanto aquelas supostas punições para quem quebra um voto. Mas o que tem de verdade por trás dessas histórias todas? Olha, imagens como essa aqui ajudaram a moldar a percepção de muita gente. A ideia de punições físicas, brutais, é uma imagem forte que fica na cabeça e que alimenta toda aquela curiosidade e até um certo medo do que acontece por trás das portas fechadas. A questão é, será que a realidade é essa mesmo? E aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. Apesar da linguagem ser bem chocante, a realidade é outra, bem diferente. O próprio material maçônico faz questão de deixar claro. Essas penalidades são inteiramente simbólicas. Elas nunca, jamais aconteceram de verdade. Então, para que servem? Qual o sentido delas? Para a gente desvendar isso, vamos dar uma olhada na progressão dessas penalidades simbólicas, passando pelos 3 graus iniciais da maçonaria. Vamos falar sobre a língua, o coração e a alma. E no final a gente vai entender por que uma linguagem tão antiga ainda ressoa até hoje. Bom, tudo começa no 1º grau. E o foco aqui é num dos instrumentos mais poderosos e também mais perigosos que a gente tem, a nossa capacidade de falar. A linguagem é, vamos combinar, bem melodramática. A imagem que isso cria é horrível, claro, mas o ponto principal não é a violência física. O que importa é o que essa imagem toda representa. O foco aqui é na traição pela palavra. Então, a punição simbólica é o quê? É a perda do próprio instrumento que comete a traição, a língua. Na prática, isso não quer dizer violência, mas sim uma coisa que psicologicamente pode ser tão pesada quanto a expulsão. É a perda da voz e do seu lugar na comunidade, um exílio social completo daquela fraternidade. E olha que interessante, até o local desse suposto enterro tem um significado muito específico. Na antiga lei inglesa, essa faixa de areia entre as marés pertencia à coroa, ou seja, era um lugar fora da jurisdição comum. Ser enterrado ali, simbolicamente, significava ser jogado para fora da proteção da sociedade e da lei, um exilado de fato. Agora, no 2º grau, o simbolismo fica ainda mais profundo. A penalidade simbólica deixa de ser sobre a comunicação com o mundo exterior e passa a mirar o nosso centro moral e emocional. De novo, uma imagem bem brutal, mas assim como a língua simbolizava a fala, o coração aqui representa algo muito mais profundo. É que o coração não é só um órgão, né? Ele é o símbolo do nosso centro emocional, da nossa moralidade, da caridade. É basicamente o que nos torna humanos. E é por isso que a penalidade é tão visceral. A traição nesse nível não é só quebrar uma promessa, é um ato que simbolicamente esvazia a pessoa da sua própria essência moral, deixa ela oca por dentro. Então, o ponto central é esse. A penalidade simbólica é a desumanização. É ser reduzido a um estado sem emoção, sem moral, sem valor, não sendo melhor do que as feras do campo que, na imagem, devorariam o coração. É a perda da própria humanidade. E aí a gente chega no 3º grau, e a penalidade atinge o seu ponto máximo de severidade simbólica. Agora não se trata mais só do corpo ou da moral, mas da própria existência e do legado espiritual de uma pessoa. Isso aqui é a aniquilação total. A ideia não é só a morte, mas a erradicação completa, a ponto de não sobrar nenhum traço, nenhuma memória. Mas a chave para entender isso está no lugar onde essa destruição acontece. E esse tal de centro não é um lugar físico, geográfico. Ele é a base, o alicerce da fé e da bússola moral de um maçom. É o ponto da sua crença mais fundamental. Portanto, ser destruído no centro não é uma execução, é a profanação simbólica da própria alma. Dá para perceber a escalada? Essa penalidade vai muito além do físico. É a destruição simbólica, não só do corpo, mas da fé, do legado, da memória. É a ideia de ser completamente apagado da história, de se tornar alguém cujo nome e lembrança são tão terríveis que precisam ser varridos da existência. E aqui a gente vê essa progressão de forma bem clara. Começa com o exílio social, depois vai para a perda da humanidade e, por fim, chega na aniquilação espiritual total. Cada grau que passa, a responsabilidade e o peso do compromisso assumido aumentam. Tá, mas aí fica a pergunta, por que manter uma linguagem tão antiga e, vamos ser sinceros, tão chocante nos dias de hoje? A resposta, ao que parece, está no poder que o simbolismo tem de ensinar valores que nunca saem de moda.
No fim das contas, essas penalidades dramáticas não são ameaças literais. Elas são uma coisa muito mais sofisticada. São como âncoras psicológicas. Elas usam essa linguagem visceral não para assustar, mas para gravar na mente, de uma forma que não se esquece a seriedade do compromisso com virtudes como integridade, honestidade e lealdade. Pensa nisso não como um manual de regras, mas como uma técnica de memorização antiga e muito poderosa. A aposta da maçonaria é que uma lição de ética, quando está ligada a uma imagem tão forte e inesquecível, tem um poder de fixação muito maior do que uma simples lista de pode e não pode. A linguagem é a ferramenta que transforma um valor abstrato em um sentimento bem concreto. E isso tudo acaba deixando uma reflexão no ar, né? Numa época em que juramentos e promessas às vezes parecem tão passageiros, qual é o valor de usar símbolos tão intensos para nos lembrar do peso e da importância da nossa própria palavra e da nossa integridade?